Graça sobre graça recebemos em Cristo Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós e continue sobre nós a cada momento, que a alegria de Cristo permaneça nos sustentando e nos fortalecendo. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E amados irmãos, que texto maravilhoso isso que nós acabamos de ler. Essa é uma das 7 parábolas do reino, que se inicia aqui, e melhor ainda, essa parábola é uma daquelas que Jesus explica. Ela é, para nós, Igreja do Senhor, facílimo acesso. De facílimo acesso. Será que é de tão facílimo acesso assim? Porque às vezes mesmo lendo, mesmo tendo a explicação, nós talvez não entendemos a vontade de Deus, a palavra de Deus em Cristo Jesus. Esse texto ele é muito interessante, a parábola do semeador, porque quando a gente ouve e olha, diz assim, talvez você esteja desperdiçando semente. Se a gente olhar o agronegócio brasileiro, a gente pensa assim, porque primeiro o pessoal ara a terra, melhora, coloca lá tudo direitinho e depois ele coloca as sementes, ele planta, né? Já ali, arrumada, adubada, preparada para aquele momento seja a semente que você está ali colocando na terra nesse momento. O que você faz primeiro? Primeiro você ara a terra. Já no texto ele já fala, mostrando de forma diferente. O semeador, ele lança sementes. Ele lança semente. E talvez você pode estar dizendo assim, né? Olhando de uma linha lá brasileira, agronegócio brasileiro, ele está desperdiçando. Aí depois que ele vai arar, não, mas isso no tempo de Jesus era comum, o solo não era muito rico, áreas rochosas por baixo, local difícil, terra complicada. Então o semeador ele lança as sementes e depois ele passa o arado. É diferente daquilo que a gente conhece hoje, por isso às vezes nós não entendemos. Ele sai lançando as sementes na terra, de toda forma, e depois ele vai arando, e aí a semente que der, caiu em terra boa, em solo bom, ela frutifica. Mas alguns caíam em terreno rochoso, outros caíam do outro lado, outro, a terra não era muito boa, era rasa, então não funcionava. As pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar isso, entendiam exatamente sobre o que Jesus estava falando, ensinando, explicando naquele momento. E essa parábola ela é tão importante nos evangelhos que ela aparece em Mateus, Marcos e Lucas. A parábola do semeador está bem aqui nesses 3 livros sinóticos aqui, né, em Marcos 4, em Lucas 8 também ensinando. Mas aí Jesus fala aqui dos 4 tipos de possíveis solos que o semeador pode encontrar. 3 não muito produtivos. 3 não muito produtivos. Apenas um adequado para frutificar. Apenas um adequado para frutificar. E aí é uma discussão teológica sobre isso, amados irmãos, se Jesus estava falando para o povo de Israel. Porque o texto que ele usa aqui, né, está em Isaías. Se encontra no texto de Isaías, dizendo assim, né, a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Então alguns chegam a dizer que essa parábola, Jesus está ali confrontando o povo de Israel, que o próprio Deus endureceu o seu coração. Outro grupo de teólogos vai dizer que
essa parábola, apesar de ter essa colocação, mas essa colocação não é somente para o povo de Israel, ou não só o povo de Israel, naquele momento, mas também para a igreja, porque os discípulos também pedem a Jesus a interpretação, e por isso Jesus interpreta, orienta, ensina, né? Então, se Isaías 6,9 dá a ideia que é para o povo não se converter e não ser curado, mas na pergunta dos apóstolos também pode ser colocado para a igreja, onde nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, porque às vezes nós também endurecemos o nosso coração. Há um terceiro aspecto de propósito aqui que eu costumo dizer, daqueles que compreendem, mas quando nós encerramos, tanto no verso 8 e diante, nós deparamos também com a visão missionária da Igreja de Cristo. Eu gosto também muito dessa tradução. Eu gosto dessa ideia missionária, evangelística, mas para isso, dentro desse princípio missionário evangelístico, é necessário que o seu solo esteja de uma forma adequada para a glória, majestade e manifestação da vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso, amados irmãos, o tema da nossa meditação nesta noite é: qual o solo do seu coração? Qual o solo do seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Porque, como o pastor já explicou, ele saiu para semear, né? E semente caiu à beira do caminho e logo as aves comeram. Então, esse solo que Jesus está falando, à beira do caminho, né? É todos aqueles que ouvem a palavra e não compreendem, e vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no vosso coração. Não é somente aquele que vê a palavra e não compreende. Alguns teólogos, estudiosos, chegam a dizer, se foi por Israel, Israel já conhecia a palavra. Talvez o não compreender é não querer aceitar a palavra, não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Há alguns teólogos que eles costumam falar sobre isto, né? Que foi colocado ali, mas eles, por causa do status quo, por causa da posição, por causa dos ritos, por causa do nome, e a gente vê muito isso em Atos dos Apóstolos, no Evangelho, a gente percebe que muitas pessoas até conversam com Jesus, mas não querem perder ou não querem dar razão à verdade bíblica. Assim também é o mundo hoje. É muito mais fácil refutar e não aceitar aquilo que está errado do que dizer ou a gente querer mudar naquilo que a gente vê que está errado. A gente vê isso em opiniões ideológicas, opiniões políticas, opiniões sociais. Como é difícil a gente reconhecer o nosso erro, né? E o pecado de Adão, ele permanece. Por que comeu do fruto? Ah, porque a mulher que tu me destes. Às vezes a gente até quer colocar a culpa ou justificar no outro as nossas mazelas, as nossas miserabilidades, porque a gente não quer compreender ou deixar com que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. E o que acaba acontecendo é que o maligno entra e arrebata a bênção do Senhor da nossa vida, a vida eterna, o Cristo que habita em nós, porque nós não temos compreendido ou buscado se humilhar na presença de Cristo Jesus. É este tipo de solo que é o seu coração, onde só você está certo e mais ninguém, onde você não quer, e ainda que você entenda, compreenda, você não quer
Ou se faz de desentendido, as aves comem. Não, o inimigo vem e arrebata mesmo. O segundo solo é aquele solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz. Quantas pessoas a gente às vezes vê chegando na igreja, está na igreja, chega numa empolgação, né? Num ânimo, tal, novo convertido, ou resgatado, nossa, e quer fazer tudo e tal, glória a Deus, vai na emoção, aquilo tudo, daqui a pouco ele vai. Não tem raiz nenhuma, vai embora. Né? Nasceu mal, não nasceu boa. É isso que o texto diz, né? O solo rochoso que fica onde a terra é pouca e logo nasce, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, um sol, a queima, acaba com a raiz. Tem muitos que têm assim, vai pela emoção, e pela emoção somente, né? Amém, glória a Deus, Deus me salvou, chora, se emociona, nas músicas, louva com alegria, né? Nossa, tal. Mas quando encerra aquilo, acabou. Volta tudo normal. Voltamos à programação normal. Acabou o gás, perdão da expressão, o gás da Coca-Cola, né? Ficou ruim. Então, ela não tem raiz. Né? Caiu e ouviu, recebeu com alegria, se emocionou no momento, pode ter sido no momento de dificuldade, mas depois que tudo aquilo passou, acabou. Será que é esse tipo de solo, o solo da emoção, o solo que a gente precisa, e a gente vê muito isso hoje em nossos dias, né? Igrejas que pregam o Evangelho, como a gente tem procurado pregar aqui, tentado orar, viver e caminhar, as pessoas não, mas aquela da emoção, da autoajuda, nossa, da teologia da prosperidade, por aí vai, nós vamos que vamos, e às vezes até perguntamos, o que está errado, quem é que está, às vezes a gente fica em dúvida, quem é que está certo? Mas acaba. Diz o texto que é de pouca duração, e lhe chegando o quê? Lhe chegando as angústias, lhe chegando o sofrimento, lhe chegando a perseguição, lhe chegando as dificuldades, logo vai, se escandaliza e vai embora. Essa semana eu estava conversando com um irmão falando sobre vocação. Estava falando no telefone algumas coisas, veio conversar, eu disse assim, irmão, vocação é algo extremamente divino. Aí eu estava falando da nossa igreja, se a gente olhar, isso está na nossa, né, vai ter a reunião agora, é algo que tem sido tratado. Quantas pessoas desistiram do ministério no decorrer desse ano, no decorrer desse quadriênio? Nossa, quantas! E olha que nós, presbiterianos, menos, mas se a gente colocar todas as denominações, mas olha só, esse quadriênio foi absurdo o número. E não foi porque cometeram o pecado, caíram... Isso. Desistiram mesmo. Esfriamento, não querem mais, é melhor trabalhar num serviço e vivemos um momento de apostasia. E vivemos um momento que a autoridade pastoral é questionável. Vivemos um momento onde as pessoas olham pessoas com maus exemplos e trazem isso para dentro e julgam segundo aqueles maus exemplos de fora. Muitos não estão suportando.
E aí eu estava conversando assim, dizendo assim, olha, mas tem um ponto que eu guardo no meu coração, se você realmente for chamado pelo Senhor, por mais que venham as lutas, por mais que venham as difamações, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham a escassez, você vai se manter firme na fé em Cristo Jesus, porque é o Senhor que te chamou. E quando Ele chama, Ele afirma. Não estou dizendo que os outros não foram chamados, nada disso, mas eu estou dizendo que a vocação, ela vai muito além dessas questões, porque somos chamados, e aí eu disse para ele, porque Jesus foi perseguido, Jesus foi ferido, Jesus foi mal entendido, Jesus foi crucificado, Jesus foi traído, Jesus sofreu falso testemunho, mas ainda assim Jesus venceu. Ele nos dá força para vencer também. Mas a realidade é esta que nós nos deparamos. Que tipo de solo é? É aquele que vem na emoção, mas logo na primeira angústia, na primeira dificuldade, na primeira enfermidade, na primeira escassez, na primeira tribulação, você se escandaliza e diz assim, não quero mais saber de Deus, vou embora. É um solo rochoso. É um solo que não estava preparado. Há um outro tipo de solo, e que nós precisamos, como igreja do Senhor, também tomar cuidado no nosso coração. É aquele que tem o fascínio pelo mundo, está a semente de Deus, a palavra do Senhor foi plantada, mas ele está entre os espinhos, e os espinhos são a contaminação do mundo. Está aqui Jesus dizendo, a gente quer adorar a Deus, mas a gente quer servir e não quer abandonar as coisas do mundo. Quer ser contaminado. E o texto aqui, ele chega a colocar de forma assim, houve, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Será que não tem ocorrido isso? As pessoas abandonam a Deus porque querem ficar ricos ou buscam a Deus para ficar ricos. E mudamos toda o nosso conteúdo, a nossa ideia de adoração e de louvor a Deus e de pregação e tudo mais. E não queremos deixar os cuidados do mundo, vivemos esse dualismo do que devemos fazer, do que devemos deixar de fazer, e às vezes até a nossa conduta ainda é uma conduta mais adequada para as coisas do mundo, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Jesus diz, esse até está dentro da igreja, mas é um infrutífero. Esse até permanece, não vai embora não. Mas ele, porém, ele é uma pessoa infrutífera. Há nele as obras da carne, e não o fruto do Espírito Santo. Que tipo de solo é você, meu irmão? Como está o teu coração? Filho meu, dá-me o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Qual é o solo? Eu tenho, amados irmãos, que Deus não está dizendo para o Israel local mais. Deus está dizendo para o Israel de agora, é a igreja do Senhor, é o povo escolhido de Deus, somos nós, filhos de Deus, servos de Cristo.
E ainda em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de nos corrigir, de pedir perdão, de nos ajustar, a entender e glorificar a vontade do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ser essa terra infrutífera, porque a grande realidade e conclusão que nós chegaremos desse sermão é que só há, diante todos esses solos, dois aspectos: ou você é um cristão, um solo frutífero, que dá bons frutos, ou você é um solo infrutífero, apesar de todos os trabalhos. Mas o Senhor nos chama nesse momento a nos corrigir e entender que Ele nos colocou nesta terra para ser o solo frutífero. Por isso, hoje, Ele nos dá a oportunidade de abrir o nosso coração e vida para Ele, e renovar a nossa aliança com Ele, e deixar que a graça seja derramada para viver uma novidade de vida, e fazer com que aquele solo que outrora era rochoso, que outrora estava cheio de espinho, que outrora era na beira do caminho, que outrora as aves queriam comer, hoje seja um solo que produz a 100, a 50, a 60, a 10, a 30 por um, para a glória de Deus. Mas para isto, eu e você precisamos assumir a responsabilidade de ser este solo do Senhor. Permitir com que Deus are a terra, permitir com que Deus mude o nosso coração, permitir com que Deus molde o nosso ser, permitir com que Deus nos purifique, permitir com que Deus tire aquilo que está ruim dentro de nós, permitir que Deus adube, permitir que Deus coloque fertilizante, permitir que Deus melhore esta terra, permitir que Deus faça de nós aquilo que é necessário para frutificar. Se eu e você somos verdadeiramente igreja do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos diferentes e darmos frutos, e frutos que permaneçam. Há somente dois solos. Um solo é aquele que nunca compreenderá a vontade de Deus. E Deus mesmo, como diz Isaías 6:9, nem permitirá que eles entendam, porque eles não são da eleição, eles não são da salvação. E há um outro solo, que é o solo dos escolhidos e dos eleitos de Deus, mas esse solo precisa ser um solo que dá frutos, e frutos que permaneçam para sempre. E aí eu quero encerrar este sermão, irmãos, que a gente precisa sair dessa simplicidade e até mesmo dessa letargia, porque quando Jesus diz, Ele começa dizendo assim: Ele frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. E aí nós precisamos entender, ou Jesus realmente está voltando e vai voltar agora na nossa época, e será um tempo de apostasia, e não adianta, nós iremos pregar e ouvirão e não crerão, aí não tem jeito, nós seremos perseguidos, mas glória a Deus, Jesus está voltando. E esse momento é um momento sim da apostasia, do engano, é um momento que Jeremias talvez viveu, que ele pregou e ninguém se converteu, mas Jesus está voltando, agora, daqui a pouco, já está no final de tudo, eu não sei, ou não, o Senhor ainda na sua longanimidade e misericórdia ainda vai demorar a vir. Não sabemos o dia nem a hora, precisamos estar preparados para isso. Mas se não é ainda o momento, não é ainda o dia, não é ainda a hora, se no nosso tempo Cronos ainda vai demorar um pouco mais,
é apenas algumas nuances que parecem, mas que parecer não quer dizer que é, ainda virá mais adiante. Então, amados irmãos, eu e você, como solo frutíferos do Senhor, precisamos ir ao mundo e pregar o Evangelho e frutificar a 100, a 60, a 30 por 1, porque esta é a nossa missão como igreja do Senhor para a glória de Deus. Eu não quero jamais abusar da vontade de Deus, da soberania de Deus. A soberania de Deus a gente obedece e respeita. Mas eu ainda quero crer um pouquinho mais. Que nós ainda no nosso tempo veremos a glória de Deus ser manifestada na nossa nação. Veremos em cada um de nós, como solo frutífero do Senhor, a produzir a 100, a 60, a 30 por 1 para a glória de Deus. Que sejamos nós a ver esta igreja encher de homens e mulheres transformados, e crianças e jovens e adultos e idosos transformados pelo poder do Espírito Santo, e que saia daqui para o nosso bairro, que saia daqui para o nosso município, que saia daqui para o nosso estado até os confins da terra, porque a glória de Deus se manifestou em cada solo, e Jesus plantou cada semente em nosso coração para frutificar. Amém. E frutos que permaneçam para sempre, para a glória de Deus. Por isso, igreja, eu pergunto mais uma vez, qual o solo do seu coração? O solo do seu coração é um solo que produz, que frutifica, que transforma, mas se há algo que atrapalha de ver essa multiplicação gloriosa, que hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, você entrega o seu coração a Jesus, liberte de tudo aquilo que atrapalha, e deixe Deus trabalhar em seu ser. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e ao compreender, frutifica, produz para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer, que Deus nos faça viver segundo a sua santa e soberana vontade em Cristo. Amém.